Quantas pessoas cada pessoa tem dentro dela, né? Tipo, a gente tem vários papéis que a gente representa na sociedade e a gente acaba se adaptando. Então, às vezes, você, quando você está com seus amigos, você não é o mesmo você do que quando você está com a sua família. Porque, claro, existe uma personalidade sua e o quanto ela abrange é equivalente ao tanto de personalidades que cabem dentro dela. Bom, já viajei demais, vamos para o mais simples. É o seguinte, gente. Eu sou pai de um adolescente. Eu sou professor, já fazem 8 anos que eu dou aula para adolescente também. E eu sou um líder empresarial, né? Eu sou empreendedor, tenho empresa já há uns bons anos, tenho pessoas que respondem diretamente a mim e tudo mais. E o que eu percebi? Que nessas três situações, né, essas três roupagens que eu utilizo, tem um ponto em comum, aliás, tem vários pontos em comum muito importantes. Porque eu percebo que um líder, ele é, muitas vezes, um professor, não é verdade? O professor, muitas vezes, ele é um líder. E às vezes ele é até meio que um pai, assim, para algumas pessoas. E o pai, ele, por sua vez, ele é um líder da família. E ele também é um professor, porque ele tem que estar o tempo inteiro ali ensinando. Não, o tempo inteiro não. Mas grande parte do tempo ele está ensinando. Às vezes ele tem que estar simplesmente desfrutando no momento. Isso é importante, é um tema para a gente falar, mas beleza, vamos lá. Então existem papéis que são muito importantes. E o que acontece? Dentro dessas três situações, principalmente, mais até do que o professor, principalmente como pai e líder, existe um processo que é extremamente importante, que é o de você dar autonomia. Então você tem que, de alguma forma, ensinar a ponto de não precisar mais dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. A pessoa sabe por conta própria. Isso é um grande sintoma de autonomia crescendo dentro do ser humano. Então, as pessoas têm que atingir graus diferentes de autonomia. Nosso filho cresce, no começo ele não tem autonomia nenhuma, porque ele é uma criancinha que está lá e você precisa fazer tudo para ela, e aos poucos você vai tentando ensinar e falar para ela fazer as coisas por conta própria, e você vai delegando as próprias questões de cuidado dela com ela mesma para ela, ou seja, você vai deixando ela cada vez mais responsável por si mesma, até que chega um momento que ela se torna de fato uma adulta e ela tem que começar a ter responsabilidade não só por ela, mas de repente pelo filho dela, por outras pessoas, pela família e tudo mais. Então é um caminho que você constrói. Primeiro de tudo nesse vídeo eu quero dizer para você explicar melhor o que é autonomia, porque eu vejo que muita gente usa essa palavra, uma palavra comum, mas que na verdade não entende o conceito, e eu vou trazer uma explicação da minha mãe. Quando você não joga o papel no chão da rua porque você sabe que tem alguém olhando e se a pessoa ver ela vai dar uma bronca em você, você não tem autonomia. Você está vivendo a heteronomia, que é o oposto da autonomia. Então você precisa que alguém mande em você. Você não tem a decisão por conta própria. Quando você tá com o papel na mão, você não tem nenhum lixo perto, mas você guarda o papel, não tem ninguém vendo. Não é porque você tem medo que alguém veja, mas é porque você entende de fato qual é a necessidade, qual é o problema por trás daquele comportamento que você não deve ter. E você se responsabiliza por ele, você tem então autonomia, entendeu? E aí o que acontece? O que você quer de um funcionário, de um liderado? Que ele tenha autonomia, que ele saiba quais são os objetivos da empresa e que você não precise ficar mandando nele. Que ele faça o que tem que ser feito pelo bem maior. Mesma coisa em relação ao seu filho. Você quer que ele arrume o quarto, não porque você vai ver o quarto e vai achar ruim que ele está bagunçado, mas porque ele sabe que é importante arrumar o quarto para as coisas ficarem limpas, para as coisas ficarem em ordem, para ele se sentir melhor, para, enfim, não virar um caos ambulante e isso não prejudicar a própria mentalidade dele. Então, isso são processos, e processos são replicáveis. Então, se eu utilizo um processo, você pode utilizar esse mesmo processo. E eu quero trazer atenção para um ponto específico aqui. Há um bom tempo atrás, o meu filho reclamou, faz tempo já isso, hein? Que eu ficava mandando ele fazer as coisas. E aí eu disse para ele o quê? Que eu não quero que ficar te mandando fazer as coisas. Eu quero que você faça sem eu precisar te mandar. Então, se você que está assistindo está incomodado, que tem alguém que fica mandando em você o tempo inteiro, que tem alguém que fica ali dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer e que está te sufocando, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: se essa pessoa não mandar, eu faço? Então, o que eu sugiro que você faça? Que você faça antes da pessoa mandar. E eu tenho uma história engraçada em relação a isso.
eu cresci, né? Eu tenho meu pai muito próximo e, enfim, ele sempre foi um grande pai para mim, realmente, né? Diferente de muitas pessoas, eu sei que parece uma coisa óbvia, né? Eu tive um pai próximo aqui, mas não é. A gente sabe que muitas pessoas não têm uma relação, às vezes nenhuma relação com o pai. E eu tive ele, mas eu também tive um padrasto, que foi importante na minha criação, porque eu vivia a maior parte do tempo com a minha mãe. O padrasto não era um cara muito afetivo, não era um cara tão bacana assim que nem eu sou, e enfim, tô brincando. Claro, tenho minhas ressalvas em relação a ele, mas é uma pessoa que foi importante para mim, que é importante para mim e que tem, da maneira dele, muito a contribuir com a minha jornada e com a minha personalidade. E ele era um cara que enchia o meu saco, ele ficava sempre falando as coisas que eu tinha que fazer e eu tentava sempre fazer as coisas antes dele precisar mandar. Então isso era bom pra ele e pra mim, né? Porque eu não queria ninguém pegando no meu pé, eu sempre fui uma pessoa rebelde. E aí o que teve uma coisa que virou uma mania minha pra sempre. Então ele ficava, tinha uma fase que eu, como toda criança, todo moleque, esquecia de dar descarga. E ele ficava pegando no meu pé. Ele, Lucas, dá descarga, já puxa a descarga. E aí o que eu fazia? Eu dava a descarga antes de eu terminar de fazer xixi, porque era eu terminar de fazer xixi ele já, a descarga! Nossa senhora, como aquilo me irritava. E eu comecei a dar descarga no meio do xixi. E aí isso até hoje eu faço isso. Tenho 35 anos, eu não moro com ele desde os meus 17 mais ou menos, e calma aí que eu vou dar um gole do café. E desde então eu tenho essa mania. E aí minha esposa veio perguntar por que que eu fazia isso e eu demorei para lembrar o porquê. Olha só como as coisas são loucas. Então, esse é um bom jeito. Se você não quer que as pessoas mandem em você, faça antes delas mandarem. Tem gente que tem mania de mandar. Tem gente que sabe delegar e tem gente que não sabe. Então, se você for um líder, ou quando você for um líder, não seja essa pessoa. Saiba que existe um momento certo. Você precisa falar e você precisa, às vezes, deixar de falar para testar, para ver se a pessoa realmente não está aprendendo, para ver se a pessoa não está fazendo antes de você falar. E aí, se você vê que a pessoa não está fazendo, você dá um tempinho, daí você lembra ela. Mas se você fica metralhando na orelha da pessoa o tempo todo, ela para de se sentir responsável pela coisa. Ela sabe que existe você ali, de assistente dela, para ficar lembrando para ela o que ela tem que fazer, né? No final das contas é isso. Então a minha dica é essa: se você quer ter mais autonomia, se você não quer que as pessoas fiquem mandando em você, faça as coisas antes das pessoas precisarem mandar. Parece óbvio, mas muita gente se perde nisso. Isso vale para você, vale para mim, e é uma reflexão importante se você estiver do lado oposto. Se você for a pessoa que manda, tome cuidado para não estar sendo um mandão chato, porque mandar vicia também, as pessoas ficam sendo ali umas apurrinhadoras. Dê espaço para observar se a pessoa que você está mandando não está tomando as atitudes antes, sem precisar que você mande. Isso vai livrar a tua mente daquela preocupação, isso vai livrar a tua mente daquela responsabilidade, e você está então delegando, você está entregando a responsabilidade de algo para alguém, e quanto mais concisas, né, quanto melhor for fechado ali o seu foco, mais força, mais motivação, mais energia você tem para dar atenção para aquilo que você realmente precisa. Então, é muito bom você limpar as suas responsabilidades, você entregar ela para outras pessoas. Claro, você tem que acompanhar quando está numa empresa e tudo mais, e não é de uma vez que você entrega. E eu vou inclusive deixar um vídeo aqui que ele vai focar bem nisso, que ele vai ajudar você a entender como você pode delegar as coisas empresarialmente falando. Mas é isso, obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo.